Alma amada, que o olhar compassivo de Jesus alcance teus pensamentos mais profundos com luz e paz. Você que chegou até aqui, talvez traga no coração perguntas que não lhe deixam em paz. Talvez uma perda recente, uma ausência que ainda dói, ou mesmo um silêncio que insiste em ecoar quando o nome de alguém amado é lembrado. Neste espaço entre mundos, caminhamos juntos para compreender o que existe além da última respiração, não como curiosidade passageira, mas como busca sincera de consolo e verdade. Hoje, vamos mergulhar em um tema profundo: o que acontece com a alma após o último suspiro, especialmente quando a vida se encerra antes do tempo. O título que nos guia, A Vida Após a Morte, Testemunhos Espirituais de quem partiu antes do tempo, não é apenas um enunciado. É uma promessa de que, ao final deste encontro, você terá diante de si não apenas palavras, mas reflexões capazes de iluminar a dor do desencarne e trazer esperança onde a escuridão parecia maior. Quero que você imagine comigo agora um instante delicado, o momento em que o corpo exala seu derradeiro fôlego. Para quem fica, esse é o ponto final. Para quem parte, porém, é apenas o início de uma travessia invisível. Descubra o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Esta é a revelação que guardamos para o clímax desta caminhada. Mas desde já, deixo-lhe um sinal. Nos minutos finais de hoje, vamos compartilhar testemunhos espirituais reveladores, narrados por médiuns respeitados, que descrevem os primeiros instantes da alma após a separação do corpo. Essa será a entrega da nossa promessa, um lampejo de verdade para aqueles que buscam respostas. Antes disso, precisamos preparar o coração, pois falar de desencarnação, de suicídio e de dores traumáticas não é simples. São temas que pedem respeito, acolhimento e cuidado. Aqui você não encontrará descrições pesadas ou imagens que fustiguem a sensibilidade. Pelo contrário, tudo o que for dito nasce da intenção de consolar e instruir. Nosso objetivo é oferecer uma ponte segura para que possamos olhar para o mistério sem medo, mas com serenidade. Muitas vezes, diante da partida inesperada de alguém, escutamos perguntas sufocadas em lágrimas. Para onde foi? Sofreu? Estará em paz? Esses questionamentos são o eco natural do amor. Só quem ama profundamente é capaz de sofrer pela ausência. E é justamente por esse amor que precisamos compreender melhor o processo da vida espiritual, para que o coração encontre repouso. Convido você a imaginar que estamos sentados frente a frente numa conversa íntima, onde suas inquietações podem ser acolhidas. Não importa se você carrega dúvidas antigas, se viveu uma perda recente ou se simplesmente busca se preparar espiritualmente para quando a hora chegar. Este espaço é seu, e aqui cada palavra será como uma vela acesa, iluminando os cantos escuros da mente e do coração. Ao longo deste roteiro, vamos percorrer um caminho em espiral, iniciando com perguntas, atravessando dores, encontrando metáforas de luz, até alcançarmos o consolo das respostas espirituais. É como atravessar uma noite escura para encontrar a alvorada. Haverá momentos de silêncio reflexivo, exercícios de respiração para acalmar a alma e até mesmo critérios claros para discernir os sinais do além. E no final entregaremos a promessa feita, testemunhos que revelam o instante exato da passagem e a continuidade da vida. Mas antes de avançarmos, quero plantar a primeira semente de esperança. Ninguém parte sozinho. Por mais solitária que pareça a morte, sempre há presenças invisíveis, familiares espirituais e emissários de luz prontos para acolher a alma. Esse é um princípio que atravessa toda a literatura kardecista e que voltaremos a aprofundar. Por ora, deixe que essa ideia suavize qualquer dureza em seu peito. A vida não termina, ela apenas se transforma. O desencarne não é um fim absoluto, mas uma travessia. E toda travessia guarda encontros, reencontros e descobertas. Fique comigo até o último minuto, porque nos instantes finais desta jornada, você ouvirá relatos espirituais que confirmam essa verdade. A alma não se perde no vazio, mas é conduzida para além do véu. Essa é a promessa deste roteiro. E agora convido você a respirar fundo, sentir a calma que desce devagar e preparar-se para a pergunta central que guia este estudo. O que acontece com a alma
após partir antes do tempo. Há dores que parecem não ter nome. Quando alguém parte de forma repentina, ainda mais quando a vida é interrompida por um gesto contra si mesmo, o silêncio que fica é quase insuportável. As palavras não alcançam. Os consolos humanos parecem frágeis, e até mesmo a fé pode estremecer diante de tamanha ausência. Talvez você já tenha vivido esse vazio, a cadeira vazia à mesa, a fotografia que insiste em olhar para você, a lembrança que arde como brasa no peito. Talvez tenha sido alguém muito próximo, talvez um amigo distante, ou talvez a simples notícia de um desencarne trágico que ressoou em sua alma como se fosse sua própria dor. É nesses momentos que surgem as perguntas que não conseguimos calar. O que acontece com a alma de quem parte antes do tempo? Para onde ela vai? Será que sofre? Será que é perdoada? Essas perguntas são legítimas. Elas brotam da mistura de amor e angústia e mostram que a nossa ligação com quem partiu não terminou, porque o amor nunca termina, ele apenas muda de forma. Mas no silêncio das noites insones, quando o coração pulsa em ritmo de saudade, a dúvida pode se tornar um fardo. E se a alma estiver perdida? E se estiver sofrendo? É aqui que a doutrina espírita abre uma janela de esperança, sem negar a realidade, mas também sem mergulhar no desespero. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, nos recorda que a justiça divina é sempre acompanhada da misericórdia. Nenhuma alma é abandonada, nenhuma dor é eterna. O desencarne, mesmo quando marcado pelo gesto do suicídio, não é uma condenação definitiva, mas uma travessia, com caminhos de aprendizado e recomeço. Pense nisso como uma viagem inesperada. Aquele que parte antes do tempo, muitas vezes, se vê confuso, desorientado, como um viajante que desembarca em uma estação desconhecida. Não há mapas, não há guias visíveis. Só a sensação de ter interrompido algo que ainda estava em curso. Essa é a primeira realidade que muitos espíritos testemunham. A consciência de que a vida não acabou, mas tomou outro rumo. E aqui surge a nossa pergunta central, que nos acompanhará como fio condutor. O que acontece com a alma após deixar o corpo de forma prematura, seja pelo suicídio ou por um desencarne traumático? Essa é a pergunta que o coração humano faz, e é também a promessa que hoje vamos responder. Mas precisamos avançar passo a passo, para que a mente não se perca em medo e o coração não seja engolido pela dor. O primeiro critério simples que podemos compreender é este. O estado da alma após o desencarne está profundamente ligado ao estado interior em que ela viveu. Isso não significa julgamento implacável, mas sim sintonia. Aquele que cultivou pensamentos de esperança encontra amparo mais cedo. Aquele que se perdeu no desespero pode demorar mais a perceber a mão estendida de seus protetores. Mas em todos os casos, sempre há auxílio, sempre há presenças de luz dispostas a resgatar. Se você se sente aflito ao ouvir isso, lembre-se, o amor que você sente pela pessoa que partiu já é, em si, um chamado de auxílio. Suas preces, suas lágrimas sinceras, seu desejo de que ela esteja bem, são correntes invisíveis que chegam até o mundo espiritual. Nenhuma súplica verdadeira se perde. E ainda que as descrições da literatura espírita possam parecer duras em alguns momentos, elas trazem um propósito educativo, não de medo, mas de despertar. O objetivo é mostrar que a vida continua e que cada ato gera aprendizado. Mesmo aqueles que se despediram do mundo pela via dolorosa do suicídio não estão excluídos da misericórdia divina. Em breve, no próximo bloco, vamos mergulhar em metáforas luminosas que ajudam a compreender essa transição. Faremos isso de forma leve, como quem observa o voo de uma borboleta ou escuta a suavidade de uma brisa, porque falar da morte é também falar da vida. E falar da vida é lembrar que o amor é eterno. Imagine uma pena que se desprende suavemente de uma ave em voo. Ela não cai de forma abrupta, mas flutua, como se obedecesse a uma dança invisível, até repousar em um lugar tranquilo. Assim também é a alma ao se libertar do corpo. Mesmo quando a partida parece brusca para quem ficou, no plano espiritual existe uma delicadeza que envolve esse instante. A morte não é um abismo, mas uma passagem. Para muitos que partem antes do tempo,
a confusão inicial, como se acordassem de um sonho interrompido. Mas pouco a pouco, sinais de luz começam a surgir. É como caminhar por um bosque na penumbra e, de repente, perceber que raios de sol atravessam as copas das árvores. Essas luzes não são apenas metáforas, elas representam os espíritos protetores que se aproximam, trazendo calma e orientação. Você pode se perguntar, mas e aquele que partiu em meio ao desespero? Não estaria mergulhado em sofrimento? A resposta é que sim. Pode haver perturbação, pode haver dor moral, mas nada disso é eterno. O amor divino é paciente e não se cansa. Aos poucos, a alma que se debate encontra mãos estendidas, e essas mãos são muitas vezes as mesmas que já amaram em vida. Pais que acolhem filhos, filhos que amparam pais, amigos que se reencontram no silêncio do além. Chico Xavier, em suas cartas consoladoras, transmitia frequentemente imagens desse reencontro. Espíritos que relatavam, ainda emocionados, o instante em que perceberam não estar sozinhos. É como a criança, que após um pesadelo, abre os olhos e encontra o colo da mãe. Essa é a primeira grande resposta. A alma não se perde, a alma reencontra. Quando o desencarne ocorre em meio ao suicídio, é verdade que a perturbação pode ser mais intensa. A alma desperta com a sensação de que interrompeu algo que ainda estava em andamento. É como arrancar uma fruta verde da árvore. Ainda não estava madura, mas mesmo nesses casos, o tempo e o amparo divino trabalham juntos. A alma, aos poucos, amadurece no além. O sofrimento inicial dá lugar à compreensão, e a compreensão abre espaço para novos recomeços. Quero que você visualize agora uma borboleta saindo de seu casulo. Por fora, parecia apenas uma crisálida imóvel, sem vida, mas por dentro havia um processo de transformação em curso. Quando as asas finalmente se abrem, a borboleta descobre uma nova forma de existir. Assim é a desencarnação. Mesmo quando aos olhos humanos parece o fim, na realidade é o início de uma vida mais ampla, mais leve e mais verdadeira. E se a dor ainda insiste em lhe visitar, lembre-se, a vida espiritual é regida por leis de amor. Nenhuma alma se perde no vazio. Nenhum gesto desesperado é maior do que a misericórdia de Deus. Atravessar a fronteira da morte é como atravessar uma ponte. Há quem chegue desnorteado, há quem chegue confiante, mas todos são recebidos. Daqui a pouco, vamos organizar essas percepções em algo ainda mais concreto, porque sei que o coração humano precisa de clareza, não apenas de metáforas. Por isso, em breve, vamos apresentar 5 revelações espirituais que servem como critérios claros para reconhecer a continuidade da vida e os sinais enviados pelos que partiram. Mas, por enquanto, quero deixar que esta primeira resposta se acomode em seu coração. A alma, mesmo quando parte em meio ao trauma ou ao suicídio, é amparada, reencontrada e transformada. O sofrimento não é castigo eterno, é etapa de aprendizado. E todo aprendizado conduz à luz. Assim, seguimos juntos nessa travessia, preparando-nos para aprofundar ainda mais, porque a espiritualidade não apenas consola, mas também ensina com clareza. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos recorda que a vida futura não é uma simples continuação da presente, mas uma consequência natural dela. Essa frase simples, mas poderosa, abre a porta para compreendermos o que acontece à alma que atravessa o desencarne, seja em circunstâncias serenas ou dolorosas. A vida após a morte não é um castigo arbitrário, nem uma loteria espiritual. É continuidade, aprendizado, consequência. Quando alguém parte antes do tempo, em meio a gestos de desespero ou acidentes traumáticos, o primeiro impacto pode ser de confusão. O espírito percebe-se vivo, mas já não possui o corpo como instrumento. André Luiz, em Nosso Lar, descreve esse momento como um despertar entre brumas. Não há fogo eterno, não há punição absoluta. Há, sim, a percepção de que a jornada terrestre foi interrompida e que ainda há lições a assimilar. O que diferencia cada alma nesse instante não é a forma da morte, mas o estado íntimo em que se encontra. Espíritos serenos despertam mais rápido. Espíritos angustiados podem demorar a compreender
que já não pertencem ao mundo físico. Mas em todos os casos, há sempre socorro. Espíritos protetores, familiares desencarnados e emissários da luz se aproximam, como enfermeiros atentos ao lado de um paciente que acaba de sair de uma cirurgia delicada. Esse é o ponto em que precisamos trazer calma ao coração, porque muitas vezes, ao pensar no suicídio, imaginamos condenações definitivas, punições eternas, imagens de terror. Mas a doutrina espírita nos ensina outra verdade. Não existe abandono. Existe, sim, aprendizado doloroso, mas nunca o abandono. Chico Xavier dizia que o amor é a presença divina que jamais nos abandona, ainda que sejamos nós mesmos a lhe fechar a porta. Para compreender isso melhor, convido você agora a um breve exercício, simples e seguro, que pode ser feito em apenas 1 minuto. Feche suavemente os olhos. Respire fundo pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 2 instantes e solte devagar pela boca, contando até 6. Faça isso 3 vezes. Enquanto respira, imagine uma luz suave envolvendo você, uma claridade que aquece, mas não queima. Essa luz é a presença do amor divino, constante, paciente, acolhedora. Permaneça nessa sensação por alguns segundos, permitindo que o corpo relaxe e a mente se tranquilize. Esse simples gesto mostra que, mesmo aqui no plano físico, podemos experimentar o que os espíritos descrevem no além, a sensação de ser envolvido por uma presença amorosa. Assim como você acabou de sentir essa calma, também a alma que parte e encontra essa atmosfera de luz, cedo ou tarde, mais rápido ou mais devagar, mas sempre com a certeza de que será amparada. A explicação doutrinária é clara. A morte não apaga a vida, e o suicídio não apaga o amor divino. O que ocorre é a necessidade de reequilíbrio. A alma que interrompeu a própria existência passa por um período de reajuste em que percebe as consequências do gesto, mas não como punição, e sim como aprendizado. É como um aluno que deixa a sala de aula antes do tempo. Terá de retornar em outra oportunidade para concluir a lição. E essa compreensão nos dá alívio, porque não há espaço para o desespero absoluto. Nossos entes queridos que partiram, mesmo de forma abrupta, continuam vivos, continuam sendo cuidados. Eles não foram expulsos da luz, mas apenas necessitam de mais tempo para reencontrá-la. No próximo bloco, vamos trazer isso ainda mais para perto da vida prática, porque compreender é importante, mas aplicar é essencial. Vamos refletir sobre como posturas internas, como a gratidão, a humildade e a paciência, podem criar uma ponte entre nós e os que partiram, ajustando nossa sintonia com o plano espiritual. Até aqui, percorremos os caminhos da dor, da pergunta e da explicação espiritual. Agora, é hora de transformar o conhecimento em atitude, porque a vida espiritual não se sustenta apenas de ideias. Ela floresce nas práticas diárias, nos gestos pequenos, invisíveis muitas vezes, mas cheios de significado. Quando pensamos em quem partiu antes do tempo, é natural sentir angústia. Mas a melhor forma de ajudar essas almas não é através do desespero, e sim através da sintonia interior. É como afinar um instrumento. Se a corda está tensa demais, a música se rompe. Se está frouxa demais, o som não sai. O equilíbrio nasce da harmonia, e essa harmonia pode ser cultivada através de 3 posturas simples: gratidão, humildade e paciência. Gratidão. Ao invés de se prender apenas à dor da ausência, recorde os momentos de alegria vividos. Agradeça pelas risadas, pelos abraços, pelas conversas. Cada lembrança é como uma flor depositada no caminho do espírito que partiu. As almas sentem esse perfume. Sentem-se fortalecidas quando percebem que deixaram marcas de amor na vida dos que ficaram. Humildade. Reconhecer que não temos todas as respostas. A morte nos coloca diante de um mistério que ultrapassa nossas forças humanas. Ter humildade é aceitar que o Criador sabe mais do que nós, que o tempo divino é diferente do nosso tempo terreno. A humildade abre espaço para a fé florescer. Paciência, talvez a mais difícil de todas, porque quando amamos, queremos respostas imediatas, sinais claros, reencontros já. Mas a vida espiritual tem seu ritmo. A paciência
é como uma vela acesa na escuridão. Mesmo pequena, ela sustenta a esperança até que o dia clareie. Essas 3 posturas não mudam apenas a nós, mas também alcançam aqueles que já atravessaram o véu. É como se nossas vibrações se tornassem correntes luminosas que chegam até eles. Assim, mesmo à distância, podemos oferecer consolo. E aqui, deixo um passo simples para hoje. Ao final do dia, reserve 5 minutos em silêncio. Respire fundo, coloque a mão sobre o coração e pronuncie em voz baixa ou apenas em pensamento 3 coisas pelas quais você é grato. Em seguida, se desejar, diga o nome da pessoa que partiu e envie mentalmente essa gratidão a ela. Não precisa ser nada elaborado, apenas um gesto sincero. Esse simples ato é capaz de ajustar sua sintonia e abrir espaço para que a paz se instale. Lembre-se, o mundo espiritual não é distante. Ele vibra em dimensões invisíveis, mas conectadas a nós. Quando cultivamos gratidão, humildade e paciência, ajustamos nossa frequência, como quem sintoniza uma estação de rádio. E nessa sintonia, sinais sutis podem surgir. Um sonho reconfortante, uma lembrança inesperada, um arrepio leve acompanhado de ternura. Esses sinais não são fantasias, são formas pelas quais os que partiram nos dizem: eu continuo aqui, eu continuo vivo, eu continuo amando. Faça o exercício hoje. Talvez a resposta não venha imediatamente, mas algo dentro de você começará a se transformar. Porque a prática espiritual não é um espetáculo de efeitos imediatos. É como plantar uma semente. O solo parece o mesmo no início, mas em silêncio, as raízes começam a crescer. No próximo bloco, vamos falar exatamente sobre isso, como reconhecer os sinais espirituais de forma clara e segura. Vamos organizar critérios objetivos para que você possa discernir entre a emoção passageira e a comunicação verdadeira. Ao longo da história espiritual, homens e mulheres de todas as culturas já relataram sinais vindos do além. Sonhos tão reais que pareciam encontros, vozes suaves que sussurravam consolo, objetos que se moviam sutilmente, coincidências tão precisas que não poderiam ser obra do acaso. Mas como discernir? Como saber se esses sinais são verdadeiros ou apenas fruto da imaginação? A doutrina espírita nos ajuda a estabelecer critérios claros, para que o coração não se perca em ilusões e, ao mesmo tempo, não rejeite as preciosas mensagens de amor que chegam de forma sutil. Critério 1. Repetição significativa. Um sinal verdadeiro não costuma ser isolado. Ele se repete em diferentes contextos, como se insistisse em ser percebido. Talvez seja a mesma música que toca em momentos distintos, a mesma palavra que surge em conversas diversas, a mesma sensação que se renova. A repetição é como um eco, não para até que o coração escute. Critério 2. Contexto e oportunidade. Os sinais não aparecem de forma aleatória. Eles surgem em momentos significativos, um aniversário, uma data de desencarne, um instante de oração, ou mesmo quando a saudade se torna insuportável. O contexto confere sentido. Oportunidade e necessidade se encontram, como se o invisível respondesse ao invisível dentro de nós. Critério 3. Valor moral e espiritual. Os sinais verdadeiros nunca induzem ao medo, ao egoísmo ou ao orgulho. Pelo contrário, transmitem paz, serenidade e, muitas vezes, um chamado à esperança. São mensagens que elevam, que despertam sentimentos nobres, que convidam à paciência e à confiança. Se a experiência deixa você inquieto, confuso ou orgulhoso, provavelmente não se trata de um sinal autêntico. Critério 4. Serenidade posterior. Um dos critérios mais importantes é a sensação que permanece após o sinal. Quando o contato é verdadeiro, o coração repousa. Mesmo que lágrimas escorram, elas não são de desespero, mas de consolo. É como um bálsamo invisível que se instala, trazendo calma. O sinal autêntico nunca deixa feridas abertas. Ele cicatriza. Critério 5. Confirmação externa. Muitas vezes, um sinal espiritual vem acompanhado de confirmações externas. Uma mensagem inesperada, uma leitura que cai em suas mãos, um sonho compartilhado por outra pessoa. Essa convergência
reforça a autenticidade do fenômeno. É como se o universo conspirasse para garantir que você não duvide. Certa mãe, após perder o filho em circunstâncias trágicas, orava todas as noites pedindo apenas um sinal de que ele estava bem. Sonhou, então, com o rapaz sorrindo em um campo iluminado. Ao despertar, sentiu uma paz imensa. Dias depois, ao abrir ao acaso um livro que havia na estante, encontrou uma frase sublinhada: "A vida é eterna e o amor não se perde." No mesmo dia, uma amiga distante ligou para dizer que havia sonhado com o rapaz, exatamente da mesma forma, sorridente, tranquilo, iluminado. Repare nos critérios. Houve repetição, sonho dela e de outra pessoa. Contexto significativo, um momento de dor intensa e oração sincera. Valor moral, a mensagem era de esperança. Serenidade posterior, ela sentiu paz e não desespero. E confirmação externa, as experiências convergiram. Esse é um exemplo simples, mas poderoso, de como os sinais autênticos se manifestam. Esses critérios não são fórmulas rígidas, mas bússolas. Eles ajudam a discernir e, acima de tudo, a não confundir a imaginação ansiosa com a comunicação verdadeira. E mesmo quando a dúvida permanece, há algo que não se pode negar. O amor que sentimos é, em si, um elo espiritual. E esse elo sempre encontrará formas de se manifestar. No próximo bloco, vamos entregar aquilo que prometemos desde o início, a síntese reveladora dos testemunhos espirituais, descrevendo os instantes da alma após o último suspiro. Será o momento de cumprir a promessa do Hulk e apresentar as conclusões centrais desta travessia. Desde o início, caminhamos juntos com uma promessa: revelar o que realmente acontece com a alma após o último suspiro, especialmente quando a partida se dá antes do tempo. Agora é a hora de cumprir essa promessa, trazendo clareza e esperança a quem escuta. Os testemunhos espirituais narrados por médiuns respeitados e alinhados à codificação de Kardec descrevem um padrão que se repete, com nuances diferentes em cada história, mas sempre com um fio condutor de luz e consolo: o instante da separação. No exato momento em que o corpo cessa de respirar, a alma experimenta uma sensação de libertação. Para alguns, é um alívio imediato, como se uma roupa pesada fosse retirada. Para outros, especialmente em mortes traumáticas ou no suicídio, há um período de perturbação. A alma não percebe de imediato que já se desligou. É como acordar de um sonho confuso, onde o cenário parece misturar realidades. O primeiro contato. Logo após esse instante, a maioria dos relatos fala da presença de espíritos familiares ou protetores. São descritos como figuras luminosas, serenas, muitas vezes reconhecidas de imediato. Em alguns casos, a própria mãe, pai ou um amigo querido é o primeiro rosto a aparecer, oferecendo calma. Chico Xavier psicografou inúmeras cartas onde os desencarnados falavam da emoção indescritível de reencontrar aqueles que haviam partido antes. A revisão da vida. Passado o choque inicial, muitos espíritos relatam viver uma espécie de retrospectiva, não como julgamento externo, mas como percepção íntima. Cada gesto, cada palavra, cada escolha retorna à consciência. E nessa revisão, não é o sofrimento físico que mais pesa, mas os momentos em que faltou amor, em que se poderia ter feito mais. André Luiz descreve essa etapa como um espelho da alma, o aprendizado após o suicídio. No caso do suicídio, os relatos revelam uma consciência profunda do gesto, acompanhada de arrependimento. Não há condenação eterna, mas há a necessidade de tratamento e de compreensão. Muitos espíritos narram serem conduzidos a locais de amparo, verdadeiros hospitais espirituais, onde recebem cuidado, orientação e a chance de refletir. É um processo que pode ser doloroso, mas sempre guiado pela misericórdia. O reencontro com o propósito. Com o tempo, a alma descobre que a vida não foi perdida. Mesmo em casos de interrupção, o aprendizado colhido permanece, e novas oportunidades surgirão em outras existências para que as lições sejam retomadas. O suicídio ou a morte traumática não são fins definitivos, mas capítulos de uma longa jornada. A vida espiritual se mostra como uma estrada que continua,
sempre conduzindo ao crescimento. E aqui está a síntese reveladora. Após o último suspiro, a alma não cai no vazio. Ela desperta, encontra amparo, revisita sua trajetória e descobre que a vida prossegue, sempre. Não há esquecimento divino, não há condenação eterna, mas sim aprendizado, misericórdia e renovação. Talvez você esteja se perguntando: e como isso me ajuda agora aqui no mundo dos vivos? A resposta é simples e profunda. Entender esse processo nos liberta do medo, alivia o peso da saudade e abre espaço para a esperança. Saber que nossos entes queridos não desapareceram, mas continuam em outra forma de existência, dá sentido ao luto e transforma lágrimas em orações. Esses testemunhos não são meras histórias, são pontes entre mundos. Eles nos recordam que a morte não apaga o amor, apenas o transforma, e que a saudade, quando regada pela fé, se converte em elo espiritual, sustentando os que partiram e fortalecendo os que ficaram. Se, ao longo desse roteiro, você sentiu algum eco em seu coração, se algo dentro de você pareceu confirmar o que foi dito, então já recebeu um sinal, porque a verdade espiritual não se impõe, ela ressoa suavemente dentro da alma. E agora, convido você a deixar sua marca neste espaço de partilha. Escreva "escutei" se já sentiu algo semelhante. Essa palavra será como um fio invisível que conecta todos os corações que buscam consolo e compreensão. No próximo bloco, vamos encerrar nossa travessia com uma mensagem espiritualizada, cheia de esperança, convidando você a seguir cultivando a fé e compartilhando esse aprendizado com quem precisa de luz. Chegamos juntos ao fim desta travessia, mas o que compartilhamos aqui não termina com as últimas palavras. Pelo contrário, é um sopro que deseja continuar ecoando em sua vida, em seus pensamentos, em suas preces. A vida após a morte não é apenas uma doutrina para ser estudada, mas uma realidade para ser vivida com esperança e coragem. Se você acompanhou cada bloco, talvez tenha sentido que algo mudou dentro de si. Pode ser uma lembrança que se suavizou, uma angústia que encontrou repouso, ou apenas a sensação de que não estamos sozinhos neste grande mistério. A espiritualidade é isso, presença constante, mesmo quando parece silêncio. Quero que você leve consigo uma certeza: o amor é indestrutível. Nem o tempo, nem a distância, nem mesmo a morte são capazes de romper o fio que liga corações que se amam. Esse fio é eterno, invisível aos olhos, mas firme como a própria vida. Se hoje a saudade pesa, permita-se transformá-la em oração. Feche os olhos, respire fundo e diga o nome da pessoa que partiu. Envolva esse nome em luz, como se o entregasse em um feixe dourado ao céu. Esse simples gesto, repetido com sinceridade, se torna ponte entre mundos. Do outro lado, a alma recebe, sente, agradece. Aos que se foram pelo caminho doloroso do suicídio, lembremos sempre: eles não são esquecidos, não são condenados. Eles estão em tratamento, em aprendizado, em processo de reencontro consigo mesmos. E cada oração que elevamos, cada pensamento de compaixão que nutrimos, é como um remédio espiritual que os fortalece. Se deseja ajudar, não se perca em desespero. Seja fonte de luz, de amor, de serenidade. E para nós que aqui permanecemos, o convite é simples e profundo: viver de forma mais consciente, que nossas atitudes diárias, a gratidão, a humildade, a paciência, sejam sementes de luz plantadas em nossa própria jornada, porque um dia também atravessaremos essa ponte. E quanto mais amor tivermos cultivado, mais suave será a travessia. Antes de encerrar, quero lembrar algo essencial: a espiritualidade não se vive sozinho. Caminhar em busca da verdade é mais leve quando partilhado. Por isso, se esta mensagem trouxe consolo ou esperança ao seu coração, não aguarde apenas para si. Compartilhe este vídeo como um gesto de caridade espiritual, porque talvez alguém que você nem imagina esteja precisando ouvir exatamente essas palavras hoje. E se deseja seguir caminhando conosco, ouvindo novas reflexões e testemunhos, inscreva-se neste canal. Aqui, Entre Mundos, cada encontro é uma vela acesa contra a escuridão da dúvida. Quanto mais velas acendemos juntos,
mais clara se torna a estrada para todos. Leve esta reflexão como um último abraço. A vida não termina no último suspiro. O amor não morre com a ausência. A alma não se perde no vazio. Tudo continua, tudo prossegue, tudo se reencontra. Que a paz envolva o seu coração neste momento. E que, ao encerrar este vídeo, você não feche apenas uma tela, mas abra um espaço de luz dentro de si. Porque cada aprendizado, cada palavra, cada silêncio acolhido é uma semente espiritual que cedo ou tarde florescerá. Obrigado por estar aqui. Obrigado por caminhar conosco entre mundos.